Bom, beleza, gente? Sejam bem-vindos a mais um Psicopauta. Estou aqui hoje com o Eugênio Canezin. O Eugênio ele é psicanalista, ele é doutor em psicologia pela USP, ele é membro do departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapientes e membro da comissão de administração do Grupo Brasileiro de Pesquisas em Sandor Ferenczi. Porque a gente está aqui hoje exatamente para falar sobre esse assunto. Primeiro, Eugênio, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente, por ter topado ter essa conversa e falar sobre esse analista, né? Essa figura tão importante da história da psicanálise. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui conversando com você e com, no canal de vocês. Bom, vamos nessa. Vamos conversar, então. Bom, Eugênio, primeiro, eu queria entender um pouquinho mais de você. Conta um pouquinho aqui pra gente da sua trajetória, como que chegou aos estudos da obra de Sandor Ferenczi. Bom, acho que, né, para fazer esse autonarrativa, né? Então, começar do seguinte ponto. Eu me graduei em psicologia e no final da faculdade fui convidado para atender no CREAS, né? Num centro de referência especializado em assistência social, à época, então, na cidade de Londrina, no Paraná. E naquele CREAS se atendiam vítimas de violência e suas famílias, né? De início, vítimas de violência sexual, as famílias, e os agressores sexuais menores de idade, adolescentes, né? Então eu terminei o curso de psicologia fazendo um estágio, né, em um CREAS com esse público. Depois de formado, continuei atendendo ali, primeiro voluntariamente, depois contratado. E bom, assim que me formei, fui procurar uma formação em psicanálise. Me pareceu que um primeiro ponto razoável era me aprofundar na obra do Freud, nos estudos da área, quer dizer, começar a me familiarizar com um pouco mais de gana, né, essa linha de trabalho, esse modo de trabalhar. E fui fazer uma especialização em teoria psicanalítica na PUC de São Paulo, uma especialização lato sensu, muito boa, com professores muito bons, e que, bom, ajudou, né, a criar uma base, me parece, bastante sólida para as minhas pesquisas posteriores, e a certa altura, né, como faz todo estudante de psicologia e todo recém-graduado, e todo mundo que trabalha com saúde mental em geral, a certa altura você quer contar sobre os casos que está vendo, ouvindo, né? Então, via de regra, quando pediam que eu apresentasse o meu trabalho, né, tinham casos de violência sexual, e aí, na mesma época, três pessoas diferentes me recomendaram a leitura de um texto, né, que era, eu achava que talvez fosse, depois fui ver que é mesmo, o texto mais importante em psicanálise para compreender qual é a dinâmica de uma situação de abuso sexual, né. Era um texto que havia sido apresentado no Congresso de Psicanálise em 1932, que foi publicado no ano seguinte, e o texto chamava, como foi publicado, Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, né? A linguagem da ternura e a da paixão. A língua da ternura e a da paixão, né? Para ser mais exato. E é o texto do Ferenczi. Eu tinha ouvido falar do Ferenczi um pouco marginalmente, quer dizer, uma figura da história da psicanálise sem maiores informações. Quando li esse texto, falei, opa, peraí, alguém de fato entendeu e conseguiu descrever de uma maneira bastante relevante, profunda e precisa até o que eu vejo na minha clínica, atendendo, na minha clínica institucional, né, atendendo vítimas de violência sexual. E bom, comecei a ler então a obra desse autor,
com algum cuidado, né, em especial, na verdade toda a obra, mas em especial a teoria dele sobre o trauma, ou como ele trabalhava com isso. Achei muito interessante e depois desenvolvi uma pesquisa de mestrado tentando articular as teorias freudianas sobre o trauma com a teoria ferenciana do trauma, né? Essa tentativa de articulação foi então defendida como uma dissertação de mestrado e se tornou um livro publicado pela editora Perspectiva em 2016, chama O Terceiro Tempo do Trauma. E, bom, dali continuei, né, pesquisando o tema, até indo para eventos, né, sobre a obra do Ferenczi. E, bom, tinha colegas aqui no Brasil que também estavam se dedicando a isso. E aí a gente resolveu sentar todo mundo um pouco para conversar e pesquisar, estudar e divulgar a obra desse autor de uma maneira, né, mais forte e coletiva. Duas coisas que eu queria comentar sobre a sua fala agora rapidinho. A primeira é uma dúvida, esse livro, né, que você comentou, que você acabou lançando, ele ainda existe? Tá à venda ainda? Esse livro está à venda, ele foi esse mestrado e a publicação do livro receberam apoio, auxílio publicação da FAPESP, saíram pela editora Perspectiva de São Paulo. Então, ele está disponível, você ainda encontra ele, né, no site da editora, na Amazon, na Martins Fontes, tá por aí, nos sebos, sem dúvida também. Segunda coisa que eu queria comentar, Eugênio, você disse, né, que depois desse contato que você teve com a violência sexual, né, o atendimento de pessoas, de crianças, de adolescentes principalmente, que tinham sido atravessadas por isso, né, por esse acontecimento, e aí, por esse trauma, e eu achei interessante porque o primeiro contato também que eu tive com o Ferenczi foi com esse texto também, da confusão de linguagens, que fazia, né, um estágio, eu trabalhava num ambulatório de violência em Uberaba, lá em Minas Gerais. E uma das assim, você encontra muito textos técnicos, né, sobre isso, textos atuais que falam sobre violência sexual, e eu sentia falta de uma perspectiva psicanalítica daquilo ali, sabe? De como uma leitura daquilo ali, como que aquilo ali podia ser entendido. E aí surgiu o Ferenczi com essa teoria, e eu falei, gente, eu cheguei a achar que ele era um contemporâneo, sabe? Quando eu li, eu não conhecia o nome, eu falei, gente, quem que é esse cara? E talvez, não sei, será que tem palestra dele? Alguma coisa assim. Depois, porque a escrita dele é muito boa. Ele, além de tudo, escrevia muito bem, né? Mas, indo para a segunda pergunta até, que eu acho que entra um pouquinho de... Você sabe explicar quem foi Ferenc, então? Você falou do grupo de vocês, né? E por que Ferenc? Então, quem foi ele? O Ferenc foi talvez o mais talentoso, clínico da primeira geração de psicanalistas, né? Esse primeiro grupo que se reuniu em torno do Freud. Ele nasce em 7 de julho de 1873, numa cidade pequena da Hungria, vindo de uma família de origem polonesa, e o pai, como era hábito, né, se mudou de país e magiarizou o nome, então era Frankel, né, se tornou Ferenc, virou sobrenome de família. Ele se forma em medicina na Universidade de Viena, né? Vamos lembrar que a gente, nessa época, né, a gente está em pleno, na verdade, já não, um pouco, pleno Império Austro-Húngaro. Então, bom, ele vai, né, para a grande capital, né, do Império estudar, mesmo lugar onde estudou Freud. Volta para aí já Budapeste, na Hungria, capital da Hungria, e, bom, começa a praticar, né, vai ter trabalhos institucionais,
vai ter trabalho clínico, e ele se aproxima do Freud de uma maneira curiosa também, né? Ele a certa altura lê a interpretação dos sonhos, pouco depois da publicação, pedem para ele uma resenha, e eu nem sei se ele chega a fazer a resenha, porque ele achou que não era tão interessante assim. Alguns anos depois resolve voltar, né, ao texto e fica encantado, etc. Né, o que lê ressoa no trabalho clínico dele, aí ele escreve para o Freud, um pouco como acontecia na época, né, nesses contatos, ele escreve para o Freud e quer, sei lá, fazer uma visita. Então, né, vai ele e um colega visitarem o Freud em Viena. E o Freud os recebe lá com, sei lá, cafezinho, comem bolo e conversam, etc. E aí o Ferenc fica, né, muito tomado, bom, por esse encontro, pelas ideias que já tinha a partir desse encontro, e pouco tempo depois já está escrevendo sobre psicanálise, né? Ele tem, portanto, uns 10 anos de produção médica, né, de textos, assim, preponderantemente como médico, né, antes de começar a escrever sobre psicanálise. Mas ao começar a escrever sobre psicanálise, ele já oferece também uma perspectiva interessante, né? Então, entre os primeiros textos dele, ele vai falar, bom, vai apresentar, né, um conceito que é o de introjeção, né, logo no começo, assim, das contribuições, vai falar sobre psicanálise e pedagogia, né? Vai falar sobre também, né, o que é uma coisa interessante, uma perspectiva interessante sobre como o desempenho sexual dos homens cria e reproduz, né, muitas vezes opressão às mulheres. Eu posso estar enganado, mas teve um dos primeiros que foi o da ejaculação precoce, não foi? Isso, exatamente. Exatamente. Ele era um cara que ele se desbravou em alguns temas, né, da psicanálise que parece que já estavam um pouco marginalizados também, né? Enfim. Pois é um pouco o sujeito que resolve falar do que parece meio pitoresco, né? Então, tem muitos textos que tem uma cara, assim, que é bastante divertido, né? Ele vai estar muito atento a questões clínicas e a coisas assim, né? Quer dizer, que influência a ejaculação precoce, por exemplo, tem na vida psíquica do homem, da mulher e do casal, né? Para além disso, vai estar preocupado mais tarde com coisas como neurose de domingo, né? Sobre como, portanto, né, o final de semana cria efeitos, né, no psiquismo da gente. Bom, vai estar preocupado com uma série de coisas, atende pacientes durante a Primeira Guerra Mundial, né? Durante alguns meses ele é um médico de campo, né? Não de fronte, mas, bom, vai lá, coloca o uniforme militar, né? Atribuído a ele, vai atender então pacientes que sofreram, bom, situações muito difíceis de choque durante a guerra, depois fica responsável, né, por um hospital para neuroses traumáticas, né, doenças dos nervos geradas pela guerra em Budapeste, né, um setor, né, que cuidava disso. Então, é um homem que está bastante inserido no tempo dele, né, mas com ideias muito interessantes sobre que por onde olhar para essas questões, né? Eu gosto muito de uma expressão de uma colega, a Jo Gondin, que diz que o Ferenc está sempre atento, ou estava sempre atento às minorias, né? À vulnerabilidade e a como os jogos de poder, né, atravessam as relações. Então, isso na clínica é muito forte, né, e é muito enriquecedor. Então, bom, é um pouco, bom, só para marcar, né, ele morre
em 22 de maio de 1933, meses depois de ter apresentado esse texto, né, sobre o qual a gente já falou, Confusão de Línguas. Né? Então, Confusão de Línguas é o texto mais famoso do Ferenczi, né? Está envolvido uma polêmica também, mas, bom, eu acho que o que você anotou é preciso. Assim, o texto esclarece muita coisa, ele é bom, ele é bem escrito, ele também oferece uma perspectiva diferente, quase, né, para pensar esse problema e outros. E, bom, é o último texto que o Ferenczi apresenta publicamente, né, antes de falecer. Quando você diz que de polêmica, deu polêmica na comunidade científica da época, da comunidade psicanalítica? Sim, sim. Bom, por uma série de motivos, né? Mas acho que assim, alguns principais, né? Que vale a pena apontar. Ao se dedicar a um tema como, ou ao se dedicar também, né, a um tema como o traumatismo precoce, em especial os traumatismos de natureza sexual, o Ferenczi está voltando, né, em parte, mas não é exatamente um retorno exato, assim, é um tema que havia interessado Freud no começo da psicanálise, né, e, bom, o Freud apresentou durante 1 ano e meio, coisa assim, né, defendeu o que ficou conhecido como teoria da sedução, né. Ele abandona a ideia, né, mas a certa altura ele argumenta que alguns quadros, né, teriam origem ou contariam na etiologia, né, com experiências sexuais abusivas, né, durante a primeira infância. Uma série de motivos faz o Freud abandonar essa ideia, né. Entre eles, me parece um movimento que foi necessário para o pensamento dele, que foi uma maior consideração da fantasia, da vida, né, de fantasia na causação, né, de quadros de adoecimento. E não, para o Freud, necessariamente de eventos reais. Né? Isso não significa que episódios reais de abuso sexual para o Freud perderam espaço. Né? Não existiam. Não é nada disso. Mas ele, né, na balança etiológica, ele aumenta o peso da fantasia, né, da vida de fantasia, na causação da doença. Bom, Confusão de Línguas é um texto de inspiração bastante clínica, porque, bom, Ferenczi, entre outras coisas, vai dizer que os abusos sexuais acontecem com muito mais frequência do que se gostaria de supor, né? Vai dizer que eles estão entre as principais causas, né, devem constar quando né, na etiologia, no desenvolvimento de quadros de adoecimento psíquico com muito mais frequência do que também se gostaria. Ele vai dizer que eles acontecem em famílias de todas as classes sociais, né, que, bom, são frequentes, portanto, né, e vai dizer mais, né, vai conseguir, me parece, descrever a situação de abuso como sendo menos um episódio e mais uma cena. Né? Isso tem efeitos, né? Então, não sei se eu estou me demorando na resposta, Rafael, você me diz, tá? Mas vou só puxar um ponto. Fica à vontade. Não, fica à vontade, pode falar. Não, resolvi primeiro perguntar para você, porque às vezes você fala, né, podia estar sem jeito para me dizer, fica quieto. Vamos passar para a próxima pergunta. Mas, bom, vamos lá. Eu vou puxar uma corda, então, só para a gente arremessar depois esse anzol um pouco mais para frente. Confusão de Línguas é um texto que começa pensando a situação analítica, né? Tal como Ferenczi havia no começo da década de 1930. Então, começa com uma crítica ao que ele vai chamar de hipocrisia profissional. Né? Algo como receber o paciente de uma maneira educada, mas no final das contas, né, o terapeuta, vou usar esse termo assim, para não falar analista, né, pode não estar atento, pode estar preocupado, sei lá, né,
com qualquer outra coisa, pode ser frio, pode, né, não gostar de aspectos do paciente, etc. E não falar nada disso, né? Ou seja, pode ser hipócrita, portanto, né? Pode ser não sincero, né, com o paciente. E aí, o Ferenc ele continua por uma constatação muito boa, que é alguns pacientes têm uma sensibilidade profunda, né, extrema, aquilo que o analista, o terapeuta, se você preferir, espera, né? Aquilo que ele prefere ouvir, né? Aquilo que parece que ele gosta mais, ou seja, mesmo o analista então indiferente transmite, né, consegue dar a entender para o paciente, mesmo que o paciente não perceba, uma série de aspectos da própria personalidade, dos próprios gostos, né? E o paciente pode ser enredado por isso e ter muita dificuldade para criticar o analista. Ou seja, para dizer que, sei lá, você não está escutando direito, né? Você não entendeu o que eu falei, você está preocupado, sei lá, né, com o jogo na Mega Sena, tá com a cabeça em outro lugar ou em qualquer lugar, menos aqui, né? Ele também, né, passa um pouco pela ideia de que alguns pacientes em estado de profundo sofrimento não precisam de uma escuta fria, né? Na verdade, uma escuta que seja indiferente, muito racionalizada, né, para dizer assim, vou dizer uma palavra melhor, intelectualizada, né, em cima de um sofrimento absurdo, pode reproduzir uma situação traumática. Ou seja, ele parte da situação clínica, né, atual, então, como pode se dar essa situação, do que pode aparecer eventualmente nela, para pensar como essa situação é capaz de reproduzir algo da experiência traumática do paciente. Aí você me pergunta, né, se quiser, bom, o que o abuso sexual tem a ver com isso, né? É um paradigma para o Ferenc, né? Não só porque ele é muito recorrente na clínica dele, ou seja, escutava com muita frequência relatos de situações de violência sexual, né, mas também porque, para o Ferenc, há pelo menos duas situações de choque, né, na experiência de abuso. A primeira é esse estar despreparado, né? Eu vou dizer assim, de uma maneira bastante simples, espero que não didática demais, né? Mas, bom, que procure deixar o mais claro possível um pouco por onde esse paradigma passa. O argumento dele é que, bom, a criança sempre, ou pode, né, se dirigir ao adulto com uma expectativa de ternura, né? Ela quer ser amada. Mas para o Ferenc, isso envolve uma linguagem, né, que é de ternura, de busca por ternura. O que ele argumenta é que alguns adultos entendem esta busca por ternura como um endereçamento sexual de um adulto. E, portanto, né, respondem a essa busca infantil por ternura com o que ele vai chamar de linguagem da paixão. Né? Ou seja, com a explosão, né, de um comportamento erótico e sexual adulto, né, dirigido contra a criança. O resultado disso é o que ele vai chamar de confusão de línguas, né, em termos bastante simples. E, bom, isso consiste, né, para ele, num primeiro choque. O problema é que, em geral, né, os casos de violência sexual ocorrem dentro da família. Né? E aí, ele identifica, e me parece que isto é não é exatamente uma descoberta, né, mas o jeito que ele aponta né, a percepção dele é, ora, após a situação, né, de abuso, da confusão de línguas, em geral a criança se volta a um segundo adulto de confiança
para tentar comunicar o que aconteceu, buscar reconhecimento do sofrimento que teve, né? Quer saber se aquilo que ela experimentou, vivenciou, é uma realidade. E aí a anotação ferenciana é, em geral, este segundo adulto diz que nada aconteceu, que não foi nada, que a criança está inventando, que ela está fantasiando, que não tem problema nenhum, etc. Várias maneiras de dizer, deixa isso de lado. E também utilizar dessa posição de adulto, né, para descredibilizar a fala da criança que Isso. mal estava entendendo às vezes o que aconteceu ou se entende, tem uma perturbação, o que foi isso, né? É, é. O termo que ele usa, né, traduzido para o português, tem duas traduções, uma delas é choque, eu gosto dessa de choque, outra é comoção psíquica. Né? Então, nesse estado, se busca no meio, em figuras de confiança, algum elemento para, né, o termo freudiano seria ligar esta primeira experiência traumática. Mas o que se encontra é isso, né? O desmentido, ou descrédito, né, se você preferir, o não reconhecimento da experiência. E isto, né, para o Ferenc, é uma experiência de abandono radical. Não tem nada o que fazer, né, depois disso, para a criança. Né? O resultado, né, para ele disso é uma ligação muito difícil de ser desfeita entre a criança e o adulto. Né? Entre a criança que foi violentada e o adulto que violentou, mas não só, né? Ele vai identificar ainda outras duas maneiras de ligar de maneira quase indissociável uma criança e um adulto. Ele vai falar em, bom, terrorismo do sofrimento, né? Casos, por exemplo, de pais, mães, cuidadores que são muito queixosos em relação à própria saúde, né? Eventualmente melancólicos, né? Mas não só, e que transformam a criança precocemente num cuidador. Ou seja, esse vínculo também é muito difícil de ser desfeito. E vai falar também, né, em crianças que tiveram, a gente tem, né, então, esse terrorismo do sofrimento, a gente tem as situações de violência sexual, e a gente tem as sensações, as experiências e, consequentemente, as sensações, né, devidas a situações de violência, né, de agressividade mesmo, né, em que, bom, não houve propriamente um abuso de natureza sexual, mas agressão contra a criança, né. Ele está descrevendo coisas dessa ordem, mas só para puxar agora o anzol de volta, né, vamos dizer, só para lembrar que ele começa nesse texto falando sobre a situação analítica, né? Então, o ponto, ou um dos pontos aqui, né, é dizer, olha, ao reagir de maneira indiferente, né, fria, às descrições, às narrativas, às regressões dos pacientes em sessão em que eles reexperimentam a situação traumática, é agir da mesma maneira como agiu este segundo adulto. Né? É uma retraumatização, se você quiser, né? É uma situação de novo abandono. É quase como se você estivesse negligenciando novamente o sofrimento daquela pessoa. É como se, frente à possibilidade, né, de que essa experiência ganhasse um novo desfecho, né, para usar uma ideia de autores que trabalharam com o pensamento do Ferenc, em especial um, né, que se chama Michael Balint, ou seja, de dar para isso um desfecho e um novo começo, né, o que se faria, né, e é isso que o Ferenc está criticando, é uma reprodução quase sem nenhuma mudança da situação traumática, né, ou de alguma dimensão, né, grave dela. Ou seja, esse texto, que parece voltado exclusivamente, né, de início, para aquilo que chamou minha atenção, para o que chamou a tua atenção também, né, as situações de violência de natureza sexual contra a criança, ele
abre portas para pensar outras situações de violência, outras dimensões da experiência traumática, bom, e como, né, o meio é determinante na maneira como a gente significa, né, liga as experiências que estamos tendo na vida cotidiana, né? Ou seja, ao incluir um segundo adulto aqui, né, nesta cena, esse que é capaz de reconhecer, né, o sofrimento, mas que é capaz também de negá-lo ou de desmerecê-lo, né, e esta é uma posição que eu acho que todos os autores que hoje que trabalham com o Ferenc se reconhecem, mas que ganham algumas formas muito boas, por exemplo, né, pelas mãos da Jo, a quem eu já fiz referência, o Ferenc se torna, a partir daí, também um pensador político. Né? Se você preferir também, né, a gente pode pensar que o trauma individual aqui, como ele descreve, tem uma faceta intersubjetiva. Né? Ele é trauma social também, em alguma medida. Né? Eugênio, e tem um lado. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, não. Tem um lado também que até conecta com o restante, depois de tudo isso, né? Da gente ver o impacto que a teoria dele teve e continua tendo, talvez. O que aconteceu, sabe? O que aconteceu com Ferenc e por que a gente não ouve falar ainda mais dele? Por que não ensinam Ferenc na universidade da mesma maneira como vão colocar Winnicott? Às vezes, né? Que inclusive Winnicott teve um contato com Ferenc, se eu não estou enganado, um contato teórico, né? Não de como o Ferenc teve com Freud, enfim. Ferenc foi o analista de Melanie Klein por um bom tempo também. Dizem, né, que teve uma determinada influência, né, na Melanie Klein no desenvolvimento de algumas teorias dela. E por que a gente não ouve mais falar dele como a gente deveria? Por que parece que ele desapareceu por determinado tempo da história da psicanálise? O que aconteceu? Pois é, o que acontece é o seguinte, a gente tem, né, frentes de compreensão disso, vou dizer uma delas que me parece, né, um pouco assim, a que a gente consegue fazer uma linha mais exata. Bom, primeira coisa então, né, o Confusão de Línguas, apresentado em setembro de 32 para o Freud. Então o sujeito, né, o Ferenc, sai de Budapeste, entra no trem, vai até Viena para apresentar, antes de falar e ler num congresso, para apresentar para o Freud essas ideias. O Freud já tinha uma ideia razoável do que envolvia aí, já sabia um pouco de por onde estavam indo os experimentos com a técnica do Ferenc, como algumas das ideias dele não estavam mais tão em consonância, né, com o pensamento freudiano. Então, bom, o Ferenc vai até Viena, apresenta para o Freud as ideias, e o Freud não gosta. Né? Eles não rompem, né? mas um clima nada amistoso se monta, né, ali. E a gente tem, bom, as mais variadas versões disso, né? Desde que, então, desde notar, né, como o Freud, então, trabalha a partir daí contra a divulgação ampla das ideias, dessas ideias finais do Ferenc, como isso tem um quê de maledicência, né, se atribui uma doença mental para o Ferenc, até discordância, né, dos colegas da época sobre o que ele havia apresentado. Por exemplo, ele começa o texto com uma crítica bastante grave, né, à psicanálise que estava sendo praticada. Né? Ou seja, esse texto não ia ser bem recebido, né, como não foi. Então, bom, em termos históricos, né, a gente tem esse momento inicial de reação ao texto que é not good, né? Uma figura importante, né, desse Ferenc bashing, vai ser o Ernest Jones, que se torna o biógrafo oficial do Freud, né,
presidente da IPA, quer dizer, a gente tem, portanto, né, a certa altura, uma postura institucional de condenação, cuidado e afastamento, desvalorização, descrédito, não reconhecimento, né, de boa parte das ideias do Ferenc. Nesse contexto mais politicamente tenso, né, algumas das influências dele vão sendo diminuídas, me parece, como você bem lembrou. O Ferenc foi o primeiro analista da Melanie Klein, né, é quem incentiva ela a atender crianças, a trabalhar com isso, né, se aprofundar, né, nessa questão. O segundo analista da Melanie Klein é o Carl Abraham, que também morre precocemente em 1925. O Ferenc foi também uma figura muito próxima do Michael Balint, que é um psicanalista húngaro que emigra a certa altura, né, para a Inglaterra, e aí compõe, junto com o Winnicott, por exemplo, o Middle Group. Né? Então você tem a certa altura na Sociedade Inglesa de Psicanálise, né, um grupo ana-freudiano, um grupo kleiniano e um grupo heterogêneo, né, de analistas que não estão nem cá, nem lá propriamente, né, ou com a mesma coisa aguerrida politicamente, que que envolve, por exemplo, o Winnicott e o Balint. Então, quer dizer, o Winnicott nunca teve, até onde eu sei, contato, né, não se tem notícia, né, de, sei lá, um texto do Winnicott sobre o Ferenc, mas vou dizer isso de duas maneiras, né? A primeira bom, o Winnicott sem dúvida conviveu com analistas que tiveram contato com o Ferenc, no caso do Balint e outros, né? E quando essa descrição que considera o meio, né, e não só o sujeito, assim, dizendo esses termos, né, que, por exemplo, procura entender traumatismo precoce, procura entender o início da vida psíquica de uma maneira não como se o bebê fosse uma mônada, né, aparece no Ferenc, né. Então, tem uma dimensão assim de encontro desses dois autores que diz respeito à preocupação, ao interesse deles sobre o início da vida psíquica. Né? E aí tem coisas muito semelhantes. Né? Eu gosto muito de uma expressão que me foi dita por uma colega húngara chamada Judith Mészáros. Né? Ela diz que, bom, o Ferenc, por exemplo, tinha uma expressão traduzida em inglês por optimal mother, né? Para falar do que mais tarde o Winnicott vai dizer com palavras muito mais agradáveis, né? Mãe suficientemente boa. Ou seja, eles estão nesse campo de preocupação, né? Estão tentaram descrever coisas similares. Tem toda uma angústia de autoria no Winnicott, acho que, né, tem muita gente que poderia falar sobre isso melhor do que eu, mas que talvez também tenha influenciado, né, nessa não citação. Mas aí, voltando um pouco ao cerne da tua pergunta, ora, isso gerou um certo... Não se podia falar, né, sobre esse autor, assim, ou não se considerá-lo como um interlocutor num diálogo rico. Né? Isso se estendeu durante alguns anos, quer dizer, não é que foi um esquecimento total, a gente tem na França, por exemplo, a certa altura, o Granoff escrevendo sobre o Ferenc, né, apresentando as ideias, revalorizando. A gente tem momentos pontuais de muito reconhecimento, né, mas também de continuidade desse processo de recalcamento, né, exclusão, se você preferir. O efeito disso, né, é que, bom, na década de 80,
uma série de pesquisas começam a ser feitas com mais cuidado sobre o autor. A gente vê um renascimento do autor que ganha caras, né, novas, assim, e desenvolvidas dentro, né, fora do Brasil e dentro do Brasil. Né? Uma dessas caras, né, que estão, num ponto quase de encontro aí entre o fora do Brasil e o dentro do Brasil, é a Teresa Pinheiro, que no começo da década de 80, eu acho que é nessa época, né, ou no final dos anos 70, virada para os anos 80, que faz uma pesquisa de doutorado na França, orientada pelo Pierre Fédidat, sobre Ferenczi, né? E, bom, o livro dela é publicado no Brasil depois, né? O livro desse doutorado, que chama Ferenczi, do Grito à Palavra. A gente tem quase uma inauguração, né, do campo, ou uma inauguração mesmo, né, do campo de estudo sobre o autor no Brasil. E de lá para cá, muita gente tem se dedicado a pensar nesse autor. E só para fazer essas duas marcações, olá, João, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá vacinado? Tô, felizmente. Parabéns. Pelo amor de Deus. Parabéns. Nossa, obrigado. Vamos que vamos. Prazer. Prazer é meu. Ô, João, a gente tá partindo pra quarta, aí você faz a quarta e a quinta, pode ser? Beleza. Fechou, então. Aí assim que você terminar. Você tá terminando a terceira ainda? Como é que tá? A gente tá terminando de dialogar sobre a terceira, depois Fechou. você faz aí a quarta, a quinta e o encerramento, porque aí fica 3 pra cada um. Fechou. Beleza. Posso só para marcar um ponto, nesse movimento de renascimento, portanto, né, de interesse pelo Ferenczi da obra, a gente tem a publicação da correspondência completa dele com o Freud, em francês e em inglês, que são 3 volumes, né, mais de 1000 cartas, e mostram como ele foi um interlocutor mais do que frequente na construção da psicanálise. Foi talvez o interlocutor mais presente nessa construção. E isso é uma coisa que eu acho interessante ser dita, porque você tá falando a relação dele com Ernest Jones, né? Da questão do Ernest Jones, e a versão da história que chegou até mim foi quase de um ciúme do Ernest Jones pelo Ferenczi, por causa de uma relação muito próxima que o Ferenczi tinha com Freud, de bem fraternal mesmo, deles gostarem bastante um do outro, de trocarem bastante carta, etc. Mas porque parece que o Ferenczi realmente tinha um contato muito próximo com Freud. Eu acho que dos teóricos, né, da psicanálise que a gente vai conhecer, fala-se muito de Jung, da relação de Jung do Freud, depois a cisão entre os dois e aquele divórcio, né, da história da psicanálise. Mas parece que Ferenczi teve alguma coisa muito similar também, né? Talvez com, né, é interessante o que você está dizendo, né, porque é uma hipótese, é uma hipótese que circula, né, bastante, parece até razoável, né, do gênero. O Ferenczi foi o analista do Ernest Jones, né, o Jones queria fazer a análise dele com o Freud diz não, né, e encaminha ele para o Ferenczi. Então ele vai lá algumas semanas durante 1912 ou 13, se eu não me engano, acho que 1913, faz uma análise com o Ferenczi. Então, bom, esse é o primeiro ponto. Talvez tenha alguma coisa também não exatamente bem resolvida, né, dessa análise que estoura muito depois. É uma hipótese, né? Junto com essa hipótese sobre a relação entre os dois, tem essa que você disse, ou seja, que na verdade, né, talvez tenha algo aí do Jones com o Freud, que, por exemplo, né, para quem leu a biografia que o Ernest Jones faz, é muito interessante, né, porque o Freud é um herói, né, nas mãos do Jones, e o Ferenczi termina um lunático nas mãos do Jones, né. Talvez, e essa é a hipótese, né, que eu acho que você apresentou, a parte boa, né,
os sentimentos bons foram dirigidos ao Freud e parte dos maus sentimentos, né, digamos assim, dos sentimentos negativos, foram dirigidos ao Ferenczi, né, por parte do Jones. Também, né, a outra coisa nessa linha é que você imagina o que eram esses caras em volta do Freud, né? As rivalidades, né? A tensão fraternal, que também é muito, pode ser muito, é isso, né? Envolve ciúmes, envolve inveja, envolve tudo isso. Eu acho que esses componentes emocionais afetivos compõem essa história também, né? Mas é legal lembrar que o Freud tem uma participação ativa nisso. Ou seja, em dizer que Fênix não estava bem, etc., que os textos, que as últimas ideias eram erros, né? Ele tem uma participação ativa nesse rebaixamento, né, da figura do Ferenc. Então, a relação do Ferenc com Jones é central para isso, mas do Ferenc com o Freud também. E era um cara muito próximo. Desculpa, diga lá, João. Sim. Não, é porque a história da psicanálise, muitas vezes, ela é cheia desses duelos, né? Primeiro tem o Freud com Jung, aí teve a Klein, né, depois que o Freud faleceu, aí a Klein assumiu algumas coisas, aí muita gente não concordava. Aí tinha o Winnicott sozinho, que não queria ninguém, ele era, né, tipo, falava do inconsciente, mas não queria ser psicanalista e tal, e tipo, a psicanálise é cheia dessas intrigas, né, tipo, em vários momentos da história. Eu, assim, sim, você Como tem é que razão. você vê isso? Como é que você... Sim, é cheio dessas coisas, mas eu acho que é porque os psicanalistas aprenderam a ver que essas coisas são importantes para como uma ciência se desenvolve, né? As relações entre as pessoas envolvidas, né, o que elas sentem, né, como pensam, as tentativas de se afastar, né, de determinados colegas, de se aproximar de outros, faz parte, né, a vida emocional ganha uma forma também na vida profissional, né, a vida psíquica ganha uma forma na vida profissional, né, em como se relaciona com colegas, etc. Então, isso, bom, numa área do conhecimento que está muito preocupada em como as coisas que a gente sente, pensa, né, mesmo as que nós não reconhecemos, nem pensar nem sentir, são importantes para como a gente age, como a gente né, como a gente se defende, todas essas considerações são fundamentais, né, acho. O que não significa, é claro, né, uma certa historiografia da psicanálise que fique focada só, né, nessas intrigas, mas elas fazem parte, né? Ou seja, imagina, são homens, no caso eram homens, mas a gente tem mulheres também, né, nesse começo, com ideias próprias, né, que antagonizam, né, uns com os outros, que discordam, que rompem eventualmente, né. No começo da psicanálise, isso ainda tem um outro aspecto, que é com o Freud vivo, a conversa é um pouco mais complicada, tá? Porque, a uma certa altura, a psicanálise é ele, né, e as ideias dele. Então, os outros autores se aproximam via Freud, né? Mas, bom, tem toda uma dimensão aí disso, tem coisas muito interessantes sobre a história da psicanálise. A boa recomendação de leitura sobre isso é um livro chamado O Tronco e os Ramos, do Renato Mezan. Bom. Gostariam de ir para a indicação de leituras? Eu acho que a questão 4 das contribuições de Ferenczi, teria alguma coisa que você gostaria de adicionar ainda das contribuições, Eugênio? Na prática, né? Na prática psicanalítica. A prática psicanalítica? Acho que a gente foi falando sobre vários assuntos de todas as perguntas, de né? tudo junto. Bom. Olha, eu acho que assim, né, para marcar algumas coisas que podem ser interessantes, né, para quem está ouvindo, é que, bom, uma parte, pelo menos, né, da psicanálise contemporânea, uma grande parte dela, se volta
ao que se chama de casos de não neurose, se vocês quiserem, casos difíceis, né, hoje em dia. E o Ferenczi, ele é um autor que trabalhou com esses casos, que os descreveu, né, no final dos anos 20, começo dos anos 30. Ou seja, quando a gente pega, né, a questão, o tipo de caso que é atendido hoje, né, boa parte do que compõe o consultório, as clínicas públicas e por aí vai, as ideias do Ferenczi são pioneiras, né, nesses atendimentos. Para além disso, né, também por causa disso, ele tem uma preocupação grande com contra-transferência, né, com transferência negativa, com como tirar a paralisia de processos analíticos, né, uma posição que questiona o conforto, o eventual conforto, estagnação, né, que uma análise, um processo terapêutico pode chegar, como sair disso. Então, é super atual, né? E parece também super atual para pensar situações políticas, sociais, né? Ou seja, também por aí, com toda a questão do reconhecimento ou do não reconhecimento, né, da desautorização, descrédito ou desmentido, como se quiser pensar esses termos, né, no não reconhecimento do sofrimento do outro, né, da vulnerabilidade do outro, e por aí vai. Então, é um autor, é uma velha novidade, né, muito rico ainda para quem quer pensar sobre a clínica hoje, as situações sociais hoje. Acho que isso é uma resposta ok, né? Não, você falou uma velha leitura, né? É uma velha releitura, novidade. uma velha novidade, é uma coisa, uma releitura, digamos assim, de temas importantíssimos. E já que você estava comentando, né, do livro, se você quiser fazer algumas recomendações, livros, textos, enfim, que tenham a ver com o tema, que você... Vamos lá. Para quem, então, né, só para começar pelo final, assim, quem está interessado em história da psicanálise, maneiras de pesquisar a história da psicanálise, me parece a boa recomendação é o livro do Renato Mezan, O Tronco e os Ramos, que eu acho que foi republicado recentemente pela editora Blucher. Eu tinha feito referência também a Teresa Pinheiro, que tem 2 livros muito importantes sobre o Ferenczi. O primeiro deles se chama Ferenczi, do Grito à Palavra, e o segundo, Ferenczi, só, né, que saiu pela Casa do Psicólogo. Para fazer, né, justiça a uma série de colegas, vou falar também, né, do livro do Daniel Kupperman, o mais recente, que se chama Por que Ferenczi? Também ajuda a responder algumas das questões que vocês fizeram. Um outro livro que eu citei, né, hoje, e que também é uma ótima recomendação, né, gosto muito desse livro, chama Com Ferenczi, Clínica, Subjetivação e Política, que é da Eliana Schuller Reis e da Jo Gondar. Vou fazer a autopropaganda, sempre menos elegante, mas também talvez... E aqui a gente adora autopropaganda, pode fazer autopropaganda. Eu que não sou muito fã, talvez. O meu livro, que se chama O Terceiro Tempo do Trauma, Freud, Ferenczi e o Desenho de um Conceito, que saiu pela Perspectiva. O Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, né, que talvez que organiza uma série de eventos. Isso era uma outra coisa, né? A certa altura o Rafael tinha me pedido para falar sobre o grupo, e aí a gente acabou enveredando por uma outra direção, né? O grupo, ele se formou para, com algumas tarefas, né? Mas basicamente divulgar o pensamento do Ferenczi aqui no Brasil, preparar eventos, né? A gente
ia trazer um evento internacional sobre o Ferenc em 2021, mas aí a pandemia mudou os planos, então isso vai acontecer um pouco mais para frente, mas o grupo tem um canal no YouTube, né? Tem um podcast com episódios semanais, a gente está trabalhando bastante, temos uma comissão de comunicação super ativa e produtiva, né? Fazemos encontros mensais sobre temas atuais e importantes. O grupo hoje congrega mais de 200 psicanalistas e pesquisadores em todo o Brasil. Então, bom, quem quiser, né, ter uma lista dos membros e eventualmente procurar mais bibliografia produzida por eles, tem muita coisa. Pode acessar o site, né, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc, se não me engano é Ferenc Brasil. E, né, para se ter uma ideia, essa série de eventos, porque a pandemia impossibilitou muita coisa, né, mas ela nos obrigou a ter que usar a internet, etc. Então, no ano passado, no ano 1, né, da pandemia, foram feitas uma série de lives sobre clínica, né, na internet, sobre negacionismo, sobre autoritarismo, né, sobre inquietações atuais. E no ano anterior, né, 2019, a gente tinha tido os 2 primeiros encontros do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Um aconteceu em São Paulo, numa união entre a PUC de São Paulo e a USP, né, como anfitriãs desse evento. Durou 2 dias, e depois, no final do ano, a gente teve um segundo encontro na PUC Rio, né, num campus, para quem conhece o campus da PUC lá do Rio, super arborizado, um negócio incrível. Esses 2 primeiros eventos, em 2019, viraram um livro, que se chama Ferenc Inquietações Clínico-Políticas, que foi publicado pela editora Zagodoni no ano passado, né, e é o primeiro livro, então, organizado, né, com o trabalho do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Tem mais de 20 autores, né, o livro é muito legal, muito bom, e, né, a nós, pelo menos, eu vou dizer assim, né, nos parece, e a mim também, né, me parece em especial, que essas inquietações clínico-políticas, que já existiam em 2019, ganharam ainda mais força em 2020 e em 2021. E que então esse livro, né, está mais atual do que era, né, se isso for possível. Então essas seriam as recomendações de leitura, assim, né, e também que as pessoas possam entrar nas redes sociais do grupo, Instagram, e vão ver o canal do YouTube e podcast. Tem o podcast, eu ia inclusive comentar sobre o podcast, estava conversando com o Eugênio antes de começar o episódio, que conheci o grupo deles, inclusive, pelo podcast deles no Spotify. O podcast, eu esqueci o nome agora, Escutando Ferenc, a arte da psicanálise. Isso, Escutando Ferenc e a arte da psicanálise, então fica a recomendação desse podcast também, gente. A gente vai colocar lá no Instagram, quando a gente for fazer propaganda do seu episódio, a gente vai comentar também lá sobre o podcast de vocês, comentar bastante sobre o grupo. Mas é maravilhoso porque eles conseguem elucidar, né? Cada episódio fala sobre uma dimensão do trabalho de Ferenc, né? Cada podcast um texto. Isso. Cada podcast, cada episódio, ele vai ser um texto e uma pessoa diferente, né, falando sobre aquele texto. São sempre profissionais diferentes que estudaram sobre aquilo ali para falar. Então é muito bom para quem quiser se aproximar mais da obra do autor, quiser ter uma leitura ali também mais profunda, né? Nunca exclui você ler o texto, né? Mas sempre bom. Você ter lido aquilo, ter esse contato também. Ainda mais um tema tão importante, o Ferenc, pouquíssimo falado, né, nas universidades, pouquíssimo falado em vários lugares, né?
Muito, muito bom seguir, ir atrás, ver os podcasts, os livros, enfim, com certeza. Muito obrigado, Eugênio, muito obrigado mesmo pela conversa. Eu que agradeço mais uma vez o convite, eu acho que foi um prazer conversar com vocês, espero não ter falado muita bobagem, e se eu tiver falado bobagem, que elas sejam perdoáveis, e que bom, né, o pessoal que escuta o podcast se divirta um pouco, se interesse pelo autor, bom, que parabéns pelo trabalho de vocês, né? Muito legal. Obrigado, Eugênio. E, inclusive, para quem está novo aqui, para quem não está chegando pela primeira vez, né, no nosso podcast, vai conhecer o nosso Instagram, @psicopautaoficial. Lá a gente posta, além de fazer divulgação dos episódios, postar trechos de conversas com nossos convidados. Lá também a gente faz textos e alguns recortes recorte de texto que a gente acaba fazendo, recomendações de livros, as próprias indicações que o Eugênio fez aqui pra gente de livros vão estar lá. A gente faz resenhas, enfim, vai conhecer o nosso espaço lá no Instagram, que vale bastante a pena também. E faz a finalização então, João, e aí a gente já finaliza. Bom, a finalização é muito obrigado a todos por ouvirem o podcast, mais um episódio que fizemos com o Eugênio, falando sobre Ferencz, sobre psicanálise, sobre vários temas. Muito obrigado, Eugênio, mais uma vez. Que nem o Rafael falou, sigam a gente no Instagram, @psicopauta. E muito obrigado por ouvirem, muito obrigado, Eugênio, muito obrigado a todos.